Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que já vem acompanhando as aulas, hoje é nosso grande dia. A gente vai terminar a primeira unidade. Que primeira unidade é essa, Eduardo? É a unidade falando sobre composição química dos seres vivos, ou então composição química da célula, ou então bioquímica, da forma que você disser está correto. O que interessa é que a gente vem estudando água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, e hoje é o último ponto, chamado de ácidos nucleicos. Beleza? Então, a gente vai agora para o primeiro slide de ácidos nucleicos. Primeiro slide de ácido nucleico, gente, nós vamos ver o seguinte. Primeiro ponto. Os ácidos nucleicos são chamados assim. Por quê? Porque eles são encontrados muito em maior quantidade no núcleo, isso falando de célula eucariótica, evidentemente. Nas outras células, né, que sejam procarióticas, por exemplo, esses ácidos nucleicos estão espalhados no citoplasma. Tá? Outro detalhe, o modelo que até hoje nós utilizamos como ácido nucleico é um modelo chamado de dupla hélice. É um modelo que foi proposto por dois pesquisadores, um chamado de Singer, né, ou melhor, Singer-Nicolson é da membrana, é o próximo assunto que a gente já está na mente, né? É Watson e Crick. James Watson e Francis Crick. Foram dois cientistas que se uniram, propuseram esse modelo em 1953 e até hoje esse modelo é aceito. Então, olha só, gente, observe que quando a gente fala do tempo, certo? 1953. Gente, já faz quase 70 anos que foi proposto esse modelo. E até hoje, esse modelo é aceito. Então, não tinha em 1953 o aparato tecnológico que nós temos hoje. Isso quer dizer que em 1953 o aparato tecnológico era muito menor, mas nem por isso o Francis e Crick deixaram de fazer o seu tratado. Tá? Essa situação dele, deixa eu só trocar aqui a cor, para ficar mais visível, um pouquinho, não melhorou muito não. Tá bom. Olha só, Francis e Crick, para fazer esse seu tratado, eles passaram longos e longos anos estudando, né, e descobriram que o DNA ele tem um modelo de dupla hélice, que seria mais ou menos assim, certo? Que ele fica dessa forma aqui, ó, tá? Um modelo de dupla hélice, onde esses filamentos, eles são ligados pelo que a gente chama de bases nitrogenadas, tá? Mas nós temos também outra situação. Esses ácidos nucleicos, eles são formados por unidades chamadas de nucleotídeos. Então, a unidade fundamental dos ácidos nucleicos é o nucleotídeo. Eduardo, o que é que tem um nucleotídeo? O nucleotídeo, pessoal, tem o fosfato,
tem uma pentose e tem uma base nitrogenada. Agora vamos entender o seguinte. Essa pentose, que na realidade é um açúcar, é um carboidrato, é um carboidrato do tipo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, é uma pentose. Não sei se vocês se recordam, quando a gente falou de carboidrato, a gente disse que os carboidratos principais, os monossacarídeos, eram pentose e hexose. Pentose porque uma das informações era que eles estavam presentes na molécula dos ácidos nucleicos. Então, eles estão presentes na molécula de ácido nucleico, onde eu tenho fosfato, pentose e base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas, elas podem ser púricas ou purinas, tem 2 anéis, 1, 2, e podem ser pirimídicas ou pirimidinas. As púricas são adenina e guanina. E as pirimídicas são citosina, uracila, não tem esse acento aqui não, viu? Parece uma coisa indecente, né? E timina. Citosina, uracila e timina. Os açúcares são ribose, que forma, no caso, está presente no RNA. Ribose está presente no RNA. E a desoxirribose está presente no DNA. Certo? Está presente no DNA. O grupamento fosfato não tem diferença de se é DNA nucleotídeo ou RNA nucleotídeo. Não tem diferença. Outra, as bases nitrogenadas. No DNA tem adenina, guanina, citosina e uracila. Desculpe, e timina. No RNA tem adenina, guanina, citosina, ou seja, AGC é comum a DNA e RNA. E no RNA tem apenas a uracila. Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que uracila é específica de RNA, que timina é específica de DNA. Então, já sabemos duas diferenças. As duas diferenças são nas bases nitrogenadas, que o RNA tem uma base nitrogenada específica chamada de uracila e o DNA tem uma base nitrogenada específica chamada de timina. E a outra diferença é que o DNA tem a pentose chamada de desoxirribose e o RNA tem a pentose chamada de ribose. Tá certo? Então, a gente tem aí essas duas diferenças. Ok? Então, a gente vai seguir e vai ver que eles têm outras diferenças. Mas eu ainda queria dizer outra coisa. Os ácidos nucleicos, pessoal, eles são responsáveis por toda a nossa genética. Os ácidos nucleicos são responsáveis por toda a nossa genética. Eu digo muito assim, às vezes tem gente que chega e diz, fulaninho estava tão bem e adoeceu, adquiriu um câncer, adquiriu uma tal doença, adquiriu isso, adquiriu aquilo, desenvolveu uma doença degenerativa. Gente, aí as pessoas, né, leigas ou mais românticas ou mais, sei lá, diz assim, é o destino. Eu digo, não é o destino, é o DNA. O DNA dessa pessoa fez com que ela desenvolvesse determinada doença. Então, não esqueçam que no nosso DNA
está escrita toda a nossa vida genética. Se a gente vai desenvolver alguma doença, se a gente vai ter uma determinada idade, certo? Uma determinada idade genética diferente da cronológica, enfim, qualquer coisa que acontecer conosco que dependa de proteína, quem determinou foi o DNA. Se determinou bem ou mal, foi o DNA. Ok? Então vamos para o próximo slide. O DNA é um polímero formado por nucleotídeos. Eduardo, o que é nucleotídeo? Nucleotídeo é isso aqui, ó. É a unidade fundamental dos ácidos nucleicos, formado de fosfato, pentose e base nitrogenada. Fosfato, pentose e base nitrogenada, tá? Lembrando novamente, o açúcar pode ser desoxirribose ou ribose. No caso do DNA, desoxirribose. É um polímero formado por nucleotídeos, sendo o açúcar a desoxirribose. E as bases púricas e pirimídicas, quais são elas? A e G, certo? As purinas. C, A e G, C e T. Então, a gente tem aqui, no caso, bases púricas e pirimídicas. Sempre a gente vai ter a ligação, preste atenção, a ligação de C com T, ou melhor, desculpe, A com T. Deixa eu botar aqui o lápis para a gente falar sobre isso, certo? A gente sempre vai ter a ligação de adenina com timina e citosina com guanina. Entre adenina e timina existem duas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina existem 3 ligações de hidrogênio. Ou seja, uma púrica sempre se liga a uma pirimídica dessa forma aqui no DNA. Sempre dessa forma, sempre. Sem exceção, ou A com T, T com A, ou C com G, G com C. Mas nunca A com G ou T, ou C com T. Outra coisa, devido a essa diferença aqui de ligações, é que o formato da molécula ela é helicoidal, tá? Que a gente chama de dupla hélice, é uma fita dupla em forma helicoidal, por isso chamado de dupla hélice. Beleza? Isso tudo não tem maiores importâncias, mas é bom a gente saber, né? Por quê? Porque apesar de não perguntarem exatamente, especificamente o tipo, mas pode ter um texto, né? E você ficar voando e não identificar quem é DNA, quem é RNA. Então, a gente agora já sabe da terceira diferença entre DNA e RNA. Nós falávamos anteriormente de duas diferenças. Quais foram elas? Foi uma diferença chamada de, na pentose, no DNA é desoxirribose, no RNA é ribose, e nas bases nitrogenadas, o DNA tem uma base nitrogenada específica chamada de timina e o RNA tem uracila. A terceira diferença que eu estava falando agora é a respeito da forma da molécula. O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. Beleza? Então, DNA fita dupla, RNA uma fita simples. Vamos para o próximo slide. Olha só.
Aqui é só para vocês entenderem, né? Entre A e T e entre C e G. Aqui ficou desconfigurado, mas a gente vai organizar agora. Prestem atenção. Aqui A com T está ok, duas ligações. C com G, certo? C com G. Entre C e G, não vou nem fazer isso, eu vou deixar aqui esse C e esse G dessa forma, certo? Dessa forma, e colocar as ligações entre eles. Presta atenção aqui, ó. Entre A e T tem duas ligações, tá aqui, ó. Que são essas duas ligações de hidrogênio, ó. Uma, duas. Entre C e G, a gente já falou, tem quantas? Uma, duas, três. Quais são elas? Uma, duas, três. Tá? Então, existem ligações de hidrogênio. Aqui, gente, entre uma base nitrogenada e outra, ocorre ligação do tipo ligações de hidrogênio. Entre um nucleotídeo e outro, tá? Que ocorre entre o fosfato de um e a pentose do outro, é uma ligação chamada de uma ligação chamada de, vou botar aqui, fosfodiéster. Essa ligação, chamada de fosfodiéster, ela é a ligação que existe entre um nucleotídeo e outro, certo? Entre um nucleotídeo e outro, tá? Onde um vai se ligar ao outro aqui através de ligações fosfodiéster. Beleza? Ligações fosfodiéster. Aqui, ó. Ligações fosfodiéster. Tá bom? Então já sabemos que entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo através das bases nitrogenadas, nós temos ligação do tipo ligação de hidrogênio, que o pessoal às vezes chama de ponte de hidrogênio. Entre um nucleotídeo e outro, a base nitrogenada de um com, ou melhor, a pentose de um com a pentose de um, me perdi agora, pentose de um com o fosfato do outro, a gente vai ter uma ligação chamada de fosfodiéster. Tá ok, gente? Então, seguindo o nosso estudo aqui. RNA. Olha só, gente. Pense o seguinte. Se você tiver um DNA, você tem um livro de receita. Certo? Se você tiver o RNA, é uma receita do livro. Entenderam? Então, vamos supor que aqui, esse livro, seja o DNA. Ó, nesse DNA eu vou ter várias informações. Várias informações. Se eu pegasse um trecho desse livro, ok? Pegasse só essas duas páginas desse livro aqui e copiasse. Então, aqui eu tenho o DNA. Peguei a página do livro e copiei. Eu vou ter agora um RNA. Então, quer dizer o seguinte, que o RNA é a cópia de parte do DNA. Beleza? Então, ó, o livro de receita, a receita.
DNA, RNA. Está envolvido em decifrar a informação do DNA e carregar sua instrução. Assim como o DNA, o RNA também é composto por nucleotídeos, porém difere em certos aspectos. Aqui, os 3 aspectos que a gente já até citou anteriormente. O açúcar é a ribose, lá no DNA é a desoxirribose. A base pirimídica timina é substituída pela uracila, ou seja, já falamos também que timina é específica de DNA, uracila é específica de RNA. Forma somente fita de RNA simples, que a gente chama de simples hélice. Ou seja, no DNA, a gente tem uma dupla hélice, no RNA, uma simples hélice. Isto implica que haverá uma porcentagem diferente de adenina, timina, citosina e guanina em relação ao RNA. Isso é óbvio. Esse RNA, quando eu citei agora, pessoal, que eu peguei o livro como sendo o DNA e uma página ou 2 do livro, uma informação que está no livro como sendo de RNA, como sendo RNA, esse RNA que eu retirei agora, que eu escrevi, que eu copiei, que eu transcrevi, o nome disso é chamado de transcrição, é chamado de RNA mensageiro. Mas além do RNA mensageiro, nós temos 2 outros RNAs, que é um chamado de ribossômico e o outro chamado de transportador. Esses 3 RNAs trabalham em conjunto para um fenômeno denominado de síntese proteica. Olha só o que é que acontece. Primeira coisa, existem 3 eventos para que ocorra a síntese proteica: a duplicação do DNA, a transcrição e a tradução. Aí, antes, a gente vai explicar o que é a duplicação do DNA. Tá? Isso a gente vai ter uma aula específica sobre síntese proteica. Mas eu quero que vocês entendam que o nosso DNA, ele é autorreplicativo. Autorreplicativo, quer dizer, ele faz uma cópia dele mesmo. Só para vocês terem ideia, existe uma técnica chamada de PCR, que é reação em cadeia de polimerase, do inglês polymerases chains reaction. Chain reaction, ou seja, PCR, polimerase. Ó, vou até escrever aqui. Reação em cadeia de polimerase, tá? Ela também pode ser encontrada com a sigla PCR. Essa sigla em inglês, Polymerase Chain Reaction. Reação, reaction, chain, cadeia, P, polimerase. Reação em cadeia de polimerase. O que é que ele vai fazer? Olha só. Vai pegar o DNA e fazer... O DNA vai fazer cópia dele mesmo. Aqui eu vou ter agora, ó, 2 moléculas de DNA. Dessas 2, eu vou ter agora 4 moléculas de DNA. Dessas 4, eu vou ter 8, 16, ou seja, ocorre uma multiplicação do DNA. Esse processo é chamado de duplicação. Duplicação do DNA. Vou botar aqui, olha só. A duplicação do DNA é semiconservativa. Semiconservativa. Ou seja, a metade da molécula,
mãe, a metade da molécula mãe é mantida. Ok? Metade da molécula mãe é mantida. Por isso que a gente diz que a duplicação do DNA é semiconservativa. Depois da duplicação, ocorre a transcrição. Eduardo, o que é a transcrição? Aquilo que eu falei na prática. Peguei 2 páginas desse livro e escrevi, e transcrevi e copiei. Seria a transcrição. E o que seria a tradução? Eu pegar agora, vamos supor que esse livro aqui fosse um livro de receitas. Aí, isso aqui é o DNA, tá cheio de receita. Eu peguei uma receita e digo, não, eu vou fazer aqui uma receita de um bolo. Pronto. Eu peguei o que foi que eu fiz, transcrevi, certo? E agora eu vou executar. A execução da receita é uma tradução, tá certo? E essa tradução, ela precisa de 3 RNAs, como a gente falou aqui no início. Como a gente falou aqui no início. O que foi esse início que a gente falou aqui, pessoal? A gente estava falando do 3 tipos de RNAs, que seria RNA mensageiro, certo? RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador. O mensageiro é aquele que eu transcrevi, como se eu... Antigamente eu fazia muito isso, né? Tinha um livro de receita, a pessoa, eu quero copiar essas receitas. Seria o RNA mensageiro, é a receita que você copiou. Eu tenho agora o RNA ribossômico, é aquele que vai ler a receita. E o RNA transportador, ele vai trazer os ingredientes da receita. Se fosse um bolo, vai trazer a farinha, os ovos, a manteiga, o que for utilizar no bolo. Então, o RNA ribossômico é o mais comprido. Matéria-prima para formar os ribossomos. O que são ribossomos, Eduardo? Ribossomos é uma organela citoplasmática responsável pela síntese proteica, que a gente vai falar dela. Aí, quando estiver falando de ribossomo, a gente vai entrar em detalhe dessa síntese proteica. Sem ribossomo não há tradução, ou seja, não há produção de proteína, que é a síntese proteica propriamente dita. Em certa região, apresenta 3 bases livres, chamada de anticódon. A gente tem o nosso código genético é através de códon e anticódon. Tá? Não vamos falar disso agora, porque a gente não vai entrar em detalhe na síntese proteica. A gente vai falar de síntese proteica posteriormente, quando tiver lá em organelas citoplasmáticas. O RNA transportador, em certa região, então, apresenta esse anticódon. Captura os aminoácidos do citoplasma e os leva aos ribossomos. O mesmo aminoácido pode ser carregado por 2 ou 3 tipos de RNA transportador. Então, para a síntese proteica, eu preciso da duplicação do DNA, como a gente representou. Eu preciso da transcrição, que é passar a informação genética do DNA para um RNA chamado de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, que vai ser esse aqui, vai se unir a um RNA ribossômico, que é esse globoso aqui, tá certo? Que é o ribossomo, tem 2 subunidades. E o RNA transportador, com os seus anticódons, vai se acoplar bem direitinho aqui. Ele pega, é transportador. O que é que ele faz? Deixa o aminoácido e se desloca. Deixa o aminoácido e se desloca. Vai deixando o aminoácido e se desloca. Certo? Até formar uma cadeia polipeptídica, que essa cadeia polipeptídica, a partir do momento que tiver função na célula, passa a ser chamado de proteína. Ok? Então, pessoal, a gente chega à nossa última aula da primeira unidade, que é a unidade de composição
química da célula, ou composição química dos seres vivos, ou bioquímica, como vocês queiram entender, tá? Então, terminamos aqui nossa primeira unidade. Estudamos até aqui toda a composição química da célula. Esperamos que tenha feito um ótimo proveito. E não esqueça, deixando aí essa mensagem para vocês, que os problemas existem e nada é fácil. Mas com a força e determinação, tudo se realiza. Nunca desista, persista, insista, vá correr atrás dos seus sonhos. Na realidade, alcance seus sonhos. Nunca fique correndo atrás, que aí você não vai alcançar. Alcance seus sonhos. É com problemas, é com desafios. Está aqui o cara, escalando essa montanha altamente difícil, tá? É com desafios que a gente consegue, e nossa vitória é mais verdadeira e mais valiosa ainda, ok? Então, mais uma vez, eu apelo, eu peço, eu não desisto, eu mantenho o nosso projeto com aulas gratuitas, e para que a gente possa manter esse projeto, favor, se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar um like, tocar lá, clicar lá no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos toda semana. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, tá certo? Tanto em Instagram quanto em Facebook. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos. Até a próxima, se Deus assim permitir. Beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe. Valeu!